Léo, fale um Dolores pouquinho Pasqualini. das enchentes. Qual é o seu comentário? Brando, a gente sabe que aqui ninguém está culpando ninguém. Deixar bem claro isso, porque assim, ninguém tem culpa de uma chuva tão forte que tem acontecido nas Mas últimas falta chuvas. planejamento. Exatamente. Mas assim, também não adianta você cuidar da sua casa e o vizinho também não cuidar da casa dele. Eu sempre falo isso. Né? Assim, por exemplo, o Igor fez um baita de um piscinão lá. Aí o piscinão chove tanto que tem que abrir e aí vem tudo de uma vez. Então tem que fazer obras em conjunto os prefeitos da região. Principalmente aqui, Itapevi, né? Itapevi, Jandira e Barueri. Sim, Se não, e outra, eles se encontram lá no consórcio dos prefeitos, nas Cioeste. reuniões do Cioeste, né? Então dá para discutir essa questão, sim. E, inclusive junto com o governador Dória. Porque senão o sofrimento vai continuar tendo aqui em Jandira. A questão da rodoviária, lá, eu lembro que na década de 70 eu trabalhava no mercado no centro de Jandira. Eu tinha 13, 14 anos. E dava aquela enchente, o prefeito era o Dorvalino na época. Sim. E a gente brincava, vamos pegar o rodo para poder ir lá ajudar o Dorvalino, né? A gente fazia, desde aquela época tinha Mas o esse Dorvalino problema. ia, O ele meu ia lá. pai, o meu pai trabalhava, ele é metalúrgico, meu pai Sim. trabalhava na empresa Hércules, Sim. na indústria Hércules que Sim. tinha aqui em Jandira. Hoje está a GE, onde é a GE hoje. Então a gente tinha aquele sofrimento, de repente depois que eu completei 18 anos, eu comprei um carro, que não deixava eu comprar o carro antes. De vez em quando eu ia levar meu pai até, e não tinha condições de chegar na empresa, porque era muita chuva naquela época, na década de 70 e 80. Passado 40 anos, a gente vê que é a mesma coisa. Quase tudo é a mesma coisa. Então, assim, a enchente em Jandira tem que fazer um trabalho de, primeiro, conscientização das pessoas. Eu acho que essas pessoas têm que ajudarem também. Parar de jogar sofá velho, colchão. Vou dar um exemplo para você. No Barueri Mirim, seguindo ali a prefeitura de Jandira, lá na frente, rapaz, a penúltima chuva que teve, inundou tudo ali, estragou as empresas, a Florense, que é uma indústria química que nós temos lá na frente, várias empresas afetaram. No dia seguinte, eu tive lá, que daí dá para entrar com o carro, fui lá, tinha sofá, acabado de jogar naquela madrugada, sofá e um colchão e um armário lá de banheiro, eu não sei. Um dia depois que a enchente subiu e alagou. Então as pessoas não têm consciência com relação a essa questão das enchentes que nós estamos atravessando. Então, primeiro é isso. Segundo, o prefeito, tanto aqui de Jandira como o prefeito de Itapevi, tem que conversarem mais. Tem que conversar mais. Porque senão, se não conversarem, nós vamos começar a ter problema aqui em Jandira e Itapevi. Outra coisa, piscinão. Eu até acho que o piscinão é uma construção que ele ameniza. Né? Então, assim, essa chuvarada que chega no centro de Jandira, por exemplo, que inunda a rodoviária, um piscinão, se pensar num piscinão do outro lado do trem, do outro lado da linha, quer dizer, né? De repente fazer uma parceria pública-privada, alguma coisa nesse sentido, desapropriar um pedaço do terreno lá do outro lado e construir um mega piscinão, resolve. Mas não adianta canalizar a água tudo para a rodoviária, para depois da rodoviária ir para o piscinão. Tem que fazer as alternativas, né? Já para ir direto para o piscinão, para não passar no centro da cidade. Tubulação, Então, né? não, tudo. Então você tem que mexer em fazer. toda a estrutura, em tudo, enfim. É uma discussão muito grande, Brando. Mas alguma coisa tem que ser feita. Porque as pessoas vão continuar sofrendo, a rodoviária continua inundando, o corredor oeste virou rio, né? Virou rio, totalmente rio. Então, o poder público, ele tem que fazer alguma coisa. E tem que ser em conjunto. Os prefeitos têm que se juntarem, têm que conversar de forma séria essa situação das enchentes. E se você pegar a estatística em milímetros de chuva, desde a década de 60, eu estive vendo isso, cada ano está chovendo mais. Nesse mês, Não, né? você pega assim, ano por ano, desde a década de 60, em chuva tá aumentando cada vez mais. Então a tendência é que o ano que vem, quando chegar nessa época do ano de novo, vai ser pior do que esse ano. Como que a gente vai estar preparando a cidade para receber essa chuvarada em janeiro de 2020? Bem lembrado. Então tem que começar a discutir isso. Esse ano ainda. E os essa, bairros? Essa discussão, eu acho que assim, tem que ser muito maior. Tem que ter um conselho, né? Tem que ter uma comissão para discutir essa. Não tem nada. Uma pessoa de cada bairro, Sim. para poder ser um líder de um bairro, Sim. né? Trabalhar a questão da conscientização, da educação, levar esse tema para as salas de aula, para as crianças também já entenderem da situação difícil que nós estamos passando com relação ao meio ambiente, a chuva, Manuel. lixo. Então, assim, a discussão é muito ampla. Agora,
nos bairros de Jandira, a cidade é um vale. Você sabe que Jandira é um vale, é um sobe e desce, é montanha. Então, assim, os bairros de Jandira estão sendo afetados, as residências das pessoas estão sendo afetadas demais, tem gente perdendo móveis, perdendo tudo. Então, a discussão é tão grande, por isso que era bom montar uma comissão. Eu acho que isso aí depende, o poder público tem que pensar nisso. Um representante de cada bairro, né, fazer um trabalho de coleta, um trabalho de reciclagem, um trabalho de separação, né, o poder público se colocar à disposição para fazer essa coleta nos bairros. Por quê? Porque quando não tem isso, e a pessoa acabou de trocar um móvel, um guarda-roupa, uma cama, um colchão, ele não tem onde jogar. Exatamente. Né? E a prefeitura não recolhe. Não, claro não, que recolhe, mas recolhe depois que ele já fez, já cometeu o crime. Depois que ele já jogou na beira de um rio, depois que ele colocou na calçada. Então, eu acho que esse trabalho tem que ser feito individual, com cada bairro, e montar uma comissão para discutir isso, organizar. As pessoas estão à disposição, Brando, e eu sei disso. Nós temos aqui lideranças em cada bairro, nós temos candidatos e pré-candidatos a vereadores em cada bairro, nós temos gente que é o bem de Jandira. Basta sentar à mesa, todo mundo, discutir e se organizar. Nós vamos para um break já para nós. Discute. Olha para você como que não é uma coisa difícil e não é um bicho de 7 cabeças. Tem lideranças em cada bairro, tem pessoas do bem, tem famílias preocupadas com a sua rua, com o seu bairro, com a sua região. Chama essas pessoas para discutirem a questão do meio ambiente, a questão do lixo, seja ele lixo orgânico, seja lixo reciclável, seja madeira, seja entulho, que tipo de lixo for. Faça essa comissão, construa essa comissão e comece a discutir o que o poder público pode fazer para ajudar. Precisa fazer um contrato com uma empresa para fazer essa coletagem uma vez por mês num determinado bairro? Não sei. Como que a gente... Um ponto de descarte em cada bairro. Um terreno onde as pessoas podem ir lá e descartar não lixo orgânico, né? Isso já tem a coletagem do lixo. Mas o lixo próprio, entulho, um monte de coisa. Aí uma vez por mês vai a prefeitura lá e recolhe de um ponto X. Uma pessoa responsável, né? Um serviço de voluntariedade, voluntário mesmo, Brando. Para a pessoa ajudar? Pode. Então, assim, tem um monte de possibilidades que a gente pode começar a discutir isso na cidade inteira. A cidade tem 17 quilômetros, é muito pequena. Em 5 minutos você vai de um lado ou do outro. Então, assim, para não deixar essa questão do lixo chegar lá no centro de Jandira. Você sabe como faz o lixo chegar no centro de Jandira? Sabe quem afeta o centro do lixo de Jandira? A cidade inteira. O córrego vem lá do Dolores Pascoalim, lá do Fátima, passa pelo Dolores, olha para você ver. Passa por trás do Infantes Gardes, passa por trás da Vila, da Vila Pop ali, da Vila Rolim, desemboca ali atrás da estação do Sagrado Coração, e aí pega o Barueri Mirim e vai. Chega lá na prefeitura, enche tudo, a água da rodoviária não consegue entrar no córrego ali. Então não adianta, Bruno. Então você tem que discutir a causa, não o problema. Quem está causando isso? Chamar alguém para conversar sobre isso. Enquanto não chamar e não ter essa consciência de trabalhar assunto, não adianta nada. Brando, é questão de humanidade isso, né? É assim, a gente vê, por exemplo, uma família inteira perdendo móveis, uma televisão que custa R$1.500, R$2.000, ela paga o IPTU por ano R$500. Quer dizer, ela perdeu muito mais do que o IPTU que vai ser isentado. Mas sim, muito mais. Caso. Isso é um caso. Perdeu tudo, tem gente que perdeu tudo. Então, assim, o mínimo que o poder público pode fazer é não ficar olhando para a enxurrada. Sim. Não ficar discutindo isso. Colocando a culpa em São Pedro. Não adianta. Eu acho que tem que fazer alguma coisa. Exatamente. E as pessoas que foram afetadas, as residências, a gente tem. Aqui no Dolores Pascoalim, que eu estava falando no último bloco, né? Uma família inteira. Uma família. Foram várias. Mas uma eu recebi o vídeo que, assim, você chora. No Vale do Sol, a mesma coisa. Então, assim, em vários pontos. No Jardim Brotinho também. E aí? Né? O que o prefeito faz? O que a prefeitura faz? Eu acho que essa questão da minha sugestão com relação ao IPTU é o mínimo. Porque não é que a isenção do IPTU vai cobrir todo o prejuízo. Sabe? Mas mostra que, pelo menos, você tem um lado sensível, um lado humano, né? Para poder atender essas pessoas. Obviamente, a gente tem outras secretarias, a ação social. Mas nesse momento de ajuda, é o vizinho que ajuda. Né? É a igreja que ajuda, é a comunidade que também contribui. E o poder público? O que o poder público não ajuda nada? Quer dizer, é fácil você olhar, você ser o poder público, poder. É fácil. A palavra, poder. Você é o poder público, só que não preciso, porque a igreja está lá para ajudar, os irmãos estão lá, né? Os irmãos estão lá, a igreja estão lá, a comunidade, os vizinhos, e você não faz nada. Então a minha sugestão, Brando, para o prefeito, e esse ofício eu encaminhei ontem para ele, sim, exatamente isso.
para que pense a questão legal. É obviamente que ninguém vai fazer nada legal, isso é responsabilidade dele. Mas que ele consulte o jurídico, que ele vê a melhor forma de fazer para poder ajudar essas famílias. E os comerciantes, na Praça 8 ali, por exemplo, ali onde tem o Real ali e tal, o Almeida, ali virou um rio, né? Os restaurantes, o açougue. O Brotinho virou um... Virou. Então, assim, esses comerciantes foram afetados, estragaram mercadorias, estragaram matéria-prima deles. Precisa discutir isso e ver uma forma legal para ajudá-los. Perfeito. Eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer agora. Porque, assim, a gente sabe que, culpa de quem? Ninguém está culpando ninguém aqui. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. E o prefeito que tem a chave na mão. Eu não mando em nada. A caneta, porque né, se eu Manuel? mandasse, já tinha feito isso. A pode ter caneta na certeza mão. disso. Com certeza, Manuel, a iniciativa sua foi realmente com méritos. Brando, eu até disse ontem no vídeo que eu publiquei nas redes sociais que as pessoas perderam a esperança. Porque assim, quando você vê tudo acontecendo na cidade e você vê ninguém se movimentar, porque assim, fazer o trabalho corretivo é muito fácil. Perfeito, Manuel. Tá, inundou, entupiu, eu vou lá e limpo. Perfeito. A questão é fazer o trabalho preventivo, não deixar acontecer. Perfeito. Né? Fazer um trabalho de planejamento, olhando o ano que vem, Maravilha. as próximas chuvas. É isso que eu tenho discutido. Então eu falei da esperança, e é verdade, as pessoas perderam a esperança. Eu ando na cidade inteira, Brando, todos os dias. De vez em quando eu comento com você isso, né? Que eu ando muito mesmo. As pessoas me encontram na cidade de Jandira. Né? Agora, só para completar, Brando, me perdoe, que eu acabei não falando. Parece que em Jandira não acontece nada de catástrofe. Né? Tá aí, a chuva, enchente. Sim. Itapevi, o Igor, o ano passado, conseguiu uma parceria com os bombeiros. Carapicuíba já conseguiu, vai ser inaugurada agora, tanto Carapicuíba como Itapevi. Perfeito. Barueri já tem lá o 18º Batalhão dos Bombeiros, né? Manuel, que é o que nos socorre aqui. E Jandira não fez nada. Cara. Perfeito. Eu vou ter que encerrar o programa. Eu agradeço a sua presença, de verdade, a todos os ouvintes. Desculpa o seu Antero, a sua esposa, o Pete, o Claudinho do Sato, o Edmilson Feitosa. Gente, é muita gente. A Solange Machado, a nossa querida Solange Machado, está na sintonia, tá pedagoga, comentarista. Sim, eu assisti o programa dela aqui. Sensacional. Obrigado. Quero dizer apenas que o nossa Defesa Civil tem apenas 6 homens e uma viatura para atender tudo isso. São heróis, são grandes pessoas trabalhadoras que fazem de tudo, mas só tem isso. Investimento em Itapevi e Carapicuíba aqui nada. No próximo final de semana. Obrigado a todos. Continue na programação. Um abraço a todos vocês.